Obrigado pela sua presença. A gente já abre falando sobre Covid-19. Atenção, minha gente, esse novo cenário que nós constatamos, é uma constatação, esse novo cenário tem sido muito preocupante. Eu converso com você aqui, analiso, a gente discute, há muita irresponsabilidade. Existe muito descaso nesse período específico. Nos 20 primeiros dias de outubro, os números da doença cresceram em toda a capital, vários municípios do interior também. Então, gente, minha gente querida, a pandemia, lamentavelmente, ela não acabou ainda. Precisamos, nós, juntos, tomar os cuidados como manter a distância, o distanciamento social, usar a máscara. Ah, Serginho, mas é chata, hein? A máscara é sua, a gente transpira, eu tenho dificuldade de respiração e por aí vai, mas ela é necessária. Balança aí, parceiraço Cláudio Rocha. Balança, meu irmão. Os números mostram que todos os municípios da Grande Aracaju apresentaram aumento no número de casos confirmados, no período de setembro até o dia 20 de outubro. A capital Aracaju, por exemplo, passou de 1.414 casos para 2.316, aumento de 63,8%. A Barra dos Coqueiros passou de 85 para 124 casos. Socorro saltou de 155 para 260. E São Cristóvão de 90 para 110 casos. 2 municípios do interior do estado também chamaram a atenção. No período analisado, Poço Verde passou de 34 para 265 casos. Aumento de 679,4%. Em Divina Pastora, o número foi ainda maior. De 16 casos, pulou para 151, índice de 843,8%. A gente tem fatores que são intrínsecos ao processo de retomada do crescimento, né? Então mais gente circulando nas ruas, isso facilita a transmissão do vírus que ainda está presente no nosso meio. Mas além disso, a falta do cumprimento das normas sanitárias, isso faz com que essa transmissão seja intensificada. E aí a gente tenha realmente um aumento do número de casos. Né? A gente tinha uma queda constante, no mês de agosto e setembro, e agora a gente volta a ter esse cenário de aumento. A gente não tem observado ainda um aumento da gravidade dos casos, mas merece muita atenção esse novo cenário. A Secretaria da Saúde também está em alerta em relação ao aumento da taxa de ocupação nos leitos dos hospitais públicos do estado. De acordo com o último boletim, a taxa de ocupação nos leitos de UTI é de 59,1% e na enfermaria, 47%. Merece atenção sim, mas a gente sabe que a gente teve uma redução também de número de leitos, Isso é importante que a gente considere, uma redução para que vários desses leitos possam ser adequados para as outras patologias, para os outros agravos à saúde também. Diante desse cenário, a população e as autoridades precisam estar atentas para evitar a disseminação da Covid-19. Manter o máximo distanciamento possível. O vírus se transmite pessoa a pessoa. Quanto mais longe, eu evito a transmissão. Usa máscara sempre. A máscara é uma barreira física. Ela impede que o meu vírus seja transmitido para outra pessoa, mesmo que eu esteja assintomático. Meu prezado doutor Marco Aurélio, tem segredo nessa explanação? Qual é a dificuldade de entender, Nath, essa exposição tão clara, tão cristalina? Já vamos conversar na sequência com a Sara Medeiros, aliás, tem relação exatamente com esse assunto, com o professor Lisandro. Mas eu vou te perguntar uma coisa. E o seu candidato, como ele tem agido? A sua candidata, com relação a carreatas, corpo a corpo, pegar bebezinho. Você já percebeu como o político não pode ver um bebê que quer chegar, abraçar, dar beijinho, sabe? Então, eu questiono você, vamos rapidamente já para a Sara, eu te questiono com relação, pense a respeito do comportamento do seu candidato, da sua candidata, a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, como é que esse pessoal que tem que dar o exemplo está agindo? É isso que eu te questiono. Além de invadir
a tranquilidade da gente. Estou eu, rapaz, lá no meu apartamento, de repente um som invade assim, vem o locutor gritando. Aliás, tem que até avisar o locutor, não precisa gritar, amigo, não tem ninguém surdo. E eu vou ficar simpático a você, candidato. A você, candidato. Só se eu fosse muito burro. Você tem a minha aversão. Se puder, eu voto contra esse candidato, essa candidata. Que, inclusive, invade a nossa tranquilidade no nosso lar. 12h09, falando sobre Covid. O governo libera a volta às aulas para algumas turmas, mas vamos aqui destacando. A Universidade de Sergipe faz testes da Covid entre estudantes da rede pública. Ótima iniciativa, necessária. Detalhe, Sara Medeiros já está nos aguardando. Vamos então à informação. O professor Lisandro já está contigo, Sara. Professor Lisandro já está aqui comigo. E olha, Sérgio, tem tudo a ver esse assunto que a gente vai tratar agora, dessa testagem dos alunos e com a matéria que foi exibida, né? A reportagem feita pelo Cláudio Rocha, mostrando esse aumento no número de casos. E tem uma explicação, antes até de começar a falar sobre essa estratégia de testagem dos alunos, eu quero que o professor Lisandro traga para a gente, porque fresquinho aqui ele traz essa informação para a gente da taxa de transmissão aqui no estado de Sergipe, que infelizmente está alta, né, professor? Isso, um bom dia a todos. Infelizmente, né, um número reprodutivo plotado por um excelente canal que é o Covid Analytics, todo mundo pode acessar, né, covidanalytics.com.br, que é uma página coordenada por cientistas que avalia diariamente o número de casos no Brasil inteiro. E para Sergipe, nós temos uma taxa de 1,31. Veja que nós ficamos por muito tempo, quase 6 semanas epidemiológicas, 7 semanas epidemiológicas, com um nível abaixo de 0,9. Para a pessoa entender o que significa isso, significa uma baixa infectividade do vírus. Eu tenho uma baixa circulação do vírus quando esse número está abaixo de 1. Hoje nós estamos com 1,31. E é natural que isso acontecesse, porque muitas pessoas que estavam em casa, estavam mais com medo e protegidas, começaram a circular. A gente vê muitos idosos na rua, muitas pessoas sem usar a máscara. Temos as campanhas eleitorais também que colaboram com isso. As praias lotadas, né, os bares, e aí naturalmente o vírus volta a circular, porque o vírus precisa de pessoas e o contato pessoa a pessoa para poder voltar a circular, principalmente dos interiores para a Grande Aracaju. É um índice que realmente preocupa, né, professor Lisandro? Agora, 1,31 é bastante alto. Agora, vamos falar sobre essa testagem, né, esse plano estratégico que vocês aqui do departamento estão preparando, nessa continuidade, né, dessa força-tarefa que, desde o início, vocês brilhantemente vêm realizando e traçando também, através dos estudos que vocês fazem, as ações do governo do Estado. Agora, o trabalho é voltado para esses alunos e professores da rede pública que retornam às atividades presenciais a partir do dia 17 de novembro. Isso, por uma demanda do governo do Estado, né, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, na Força-Tarefa Covid-19, no qual a gente coordena, estamos então à frente para a execução de testes em professores e em alunos, para dar segurança tanto para o professor como para o aluno para o retorno das aulas. Vai voltar presencial? Vai voltar semipresencial? Ou vamos manter as aulas virtuais? Então, esses questionamentos só podem ser respondidos pela ciência. E a ciência é a sorologia, é os testes para a Covid, né? O IgG, o IgM, os anticorpos, para verificar, será que os professores ou os alunos já estão recuperados, já tiveram a Covid ou ainda não? Então, essas perguntas são respondidas pela testagem em massa. Quando é que vai começar essa testagem? Qual a expectativa do número de testes que serão aplicados? O senhor já estava me explicando antes aqui da gente começar essa reportagem ao vivo, que o Estado foi dividido em regiões onde o programa, né, a Força Tarefa vai passar. Exatamente. Então, a princípio, são 3.000 amostras, né, 3.000 pessoas, 3.000 coletas entre professores e alunos, podendo expandir para 6.000 coletas, porque o governo do Estado está muito preocupado em fazer o máximo de testes possíveis. Então, já foi feita a compra, né, desses testes, estamos aguardando a chegada, já temos 4.000 testes já disponíveis no laboratório,
para iniciar, então, a partir de novembro, primeira semana de novembro, essa testagem, uma testagem voluntária, ninguém é obrigado a fazer, mas que vai dar um perfil para os gestores de como que está o nível de anticorpos dessa população, tanto professores como alunos, que se tiverem que voltar, que voltem com segurança e com tranquilidade. Pois é, com segurança, que é o mais importante, né, professor? Muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Provavelmente a gente vai estar acompanhando e trazendo, quando for iniciar esses testes, o professor Lisandro disse que provavelmente já no início do próximo mês de novembro essa testagem em massa deve ser realizada e a gente vai trazendo aqui os resultados dos testes, né, das amostras e das análises estatísticas que são feitas. Sérgio. Verdade, Sarinha, excelente exposição do professor doutor Lisandro, muito bom, essas orientações mais que necessárias. E a Samara, em jornalismo que não para, é o Centro Eletrônico da Notícia em Ação, trazendo a melhor informação com atualização. Falávamos agora há pouco com o professor doutor Lisandro, exatamente com relação a essa incidência, o aumento exatamente dos casos. Como é que estamos agora, Samara, por favor? Pois é, Sérgio, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, foram 261 novos casos e 6 novos óbitos até o final da tarde de ontem. A gente tem aí os dados divulgados ontem à tarde pela Secretaria de Estado da Saúde, é o CARD aí, inclusive do governo de Sergipe, 2.145 óbitos. Desde o início da pandemia foram realizados 185.130 testes, desse total foram confirmados 82.301 ou seja, negativados 102.829. O número de pessoas curadas chega a 74.543. E olha, agora uma atenção, porque a gente mostrou dados também ontem, porém foram dados ainda maiores que os de ontem. Na verdade, o que aconteceu foi um equívoco e a informação foi confirmada desse equívoco pela própria Secretaria de Estado da Saúde do governo de Sergipe. Olha, a gente trouxe aqui, e esses erros seriam aí no número de testes realizados e negativados, e ainda no de isolamento domiciliar, viu? A gente está aqui se referindo porque, sim, as pessoas estão atentas aos dados diariamente e nós aqui prestamos esse serviço à sociedade, que é de esclarecer os dados. Por isso a gente agradece o encaminhamento desses dados, mas estamos, sim, de olho em todas essas informações e trazemos aqui esse esclarecimento às pessoas que acompanham diariamente esses dados. E lembrando que a pandemia não acabou. Sérgio? Verdade, a Secretaria da Saúde, aliás, postou 2 dados diferentes e acabou causando exatamente essa dúvida, né? É importante essa nossa missão de esclarecimento, viu, Samara? Isso mesmo, Sérgio. Por isso que a gente está aqui esclarecendo os dados que a gente divulgou hoje, são os corretos. Os dados que seriam divulgados ontem é que teria aí um equívoco e a informação passada pela Secretaria de Estado da Saúde, viu, Sérgio? Ok, e prontamente fazendo a correção tão necessária. Obrigado, Samara. E só lembrando aqui, 74.543 curados, né, recuperados, 2.145 óbitos. Aliás, ontem, acidentalmente, acabei assistindo ao algo que diz fazer jornalismo que omite exatamente as pessoas que são curadas. É de uma maneira sistemática. Presta atenção demais no que você está assistindo, porque, na verdade, é uma mentira. Aquilo não é jornalismo, chama-se fake, né? Falam tanto, né? Mas praticam fake, infelizmente.